Matheus ia lançar um livro, eu fiquei assim, muito feliz, né? Assim, e pela calma dele, até mais muito difícil manter. Matheus vai lançar um livro. E assim, e sobre hoje, né, que é tanto a mãe dele como a irmã dele, né, também foram da escola, né, fiquei mais feliz ainda, né, pela proximidade, né. Então assim, é uma grata, né, oportunidade, né, assim, de um jovem, certo, veredar pela literatura, pelo livro você vê, né, que muitos jovens, pela parte que eu li, e é uma realidade, muitos jovens caminham para outras trilhas, como as drogas, né, e outras coisas, né? Certo, Matheus? Então, você está de parabéns. Estou muito feliz como gestor da escola, certo? Tinha professores que estavam diretamente trabalhando com você, infelizmente não puderam vir para dar um apoio melhor assim e uma definição de você como aluno em sala de aula, né? Eu como gestor, né? Observava você sempre era um aluno tranquilo, certo? Educado, certo? Atencioso com seus colegas, certo? Então está de parabéns, certo? Espero vir no próximo lançamento do segundo volume. Ok, né? Que maravilha! Pode sair. É sempre bom, né? É mais um incentivo. Que às vezes nós, enquanto professores, percebemos aquele aluno ali caladinho, mas a gente imagina o quanto ele está ali processando, né? Ele está ali recriando, imaginando a sua trajetória, e é nesse momento desse aluno ali que muitas vezes quietinho, caladinho, tímido, aonde saem os grandes frutos. E tudo na nossa vida é escolha. Tudo que a gente faz são escolhas. Então Matheus escolheu esse caminho para ele. E todos nós, professores, né? Família, temos que apoiar, né? Porque é um caminho não tão fácil. E ele, com apenas 17 anos, está provando aí desse sabor, né? Morrendo de nervosismo, natural de estreia, mas isso faz parte. Aguenta, coração, que vem mais. Vamos lá. Vamos agora ver a nossa secretária, né, da escola, coordenadora, Matheus, né? A coordenadora da escola também, o que você, enquanto coordenadora pedagógica, que se encontra mais próximo dessa questão da aprendizagem, que está mais atento às reclamações dos professores, como você vê esse momento agora, desse lançamento deste livro? Matheus. Boa noite a todos e a todas. É um momento de muita alegria e de orgulho para todos que fazem a escola, né? E quando você fez a primeira pergunta, era justamente isso que eu e alguns professores a gente vinha se perguntando em conversas. O que é que representa um jovem de 17 anos descobrir uma vocação tão cedo, né? É uma fase de muitas dúvidas, de muitas incertezas, e a gente sabe que escrever é uma vocação, como ser professor e como todas as profissões que a gente escolhe para abraçar, é preciso vocação. Então, esse despertar tão cedo realmente é uma inspiração. Então, ele é um menino inspirado, porque para escrever um romance precisa estar inspirado. E a partir de agora, para mim, ele representa também a inspiração para essa geração que é a dele e para as gerações futuras. É um jovem jaboatonense escrevendo, tendo a coragem de escrever, de se lançar nesse desafio, né, de superar todas as dificuldades, os medos, né? Quantas vezes a gente se depara diante de uma folhinha de papel ou de uma redação de 15 linhas e fica lá paradinho, tendo dificuldade de, né, a gente já está bem avançado nesse item, né, de leitura e de escrita, mas a gente sabe como é difícil. E um jovem escreveu, eu só escrevi, e ele falou assim para mim, eu só escrevi umas 500 páginas, né? Uma coisinha assim básica.
Realmente é surpreendente que ele tenha esse talento. E para a gente foi estar aqui presente é reconhecer o talento de Matheus. Ok, concordando plenamente com a nossa colega aí, que realmente se redescobrimos. Estamos assim sempre, né? Nos descobrindo, nos despertando, que o grande bicho-papão do nosso vestibular é essa questão da escrita. O que escrever? Como eu vou escrever? Eu escuto tanto dos meus alunos dizer assim, professor, deixa eu falar, mas quando vai para escrever eu não saio nada. Por que isso? A nossa escola ainda precisa investir no escritor. A escola está muito preocupada de não formar, nessa formação, eu coloco entre aspas, o escrivão. O que é que o escrivão faz? Gente, é para vocês. O que é que ele faz? Ele escreve aquilo que o outro dita, não é? A escola tem que se libertar disso. Tem que criar, formar escritor, que é diferente, totalmente diferente. Então, como eu vou colocar essa ideia no papel? Como eu vou começar uma redação? Essa é a grande problemática, né? E aqui está Matheus, para dizer que é possível, é capaz. Eu vou mais além, não é verdade? Então, o mérito é dele, mas também o mérito é dele, o mérito é da escola, o mérito é dos pais que incentivaram essa oportunidade, não é isso? Então, é como se a gente diz, professor, escola e família, parceria. Tem que andar junto, senão Matheus não estava aqui. Não é? Então, é mérito dele e de toda a sua família. E aí, continuando o nosso diálogo, a gente vai chamar aqui uma pessoa que representou Matheus não agora com 15, 16 anos, né? A nossa colega aqui, com o nome dela, Rejane Lins, que Matheus participou da escola, estudou na escola de Barros, e ele disse para mim, eu não acreditei, Ricardo, que ele deu muito trabalho. Era um aluno, mas você não sabia que era uma pestinha. Eu digo, Matheus, desse jeito, foi Denise, tu não sabe? Não acredito não. Eu quero ouvir a professora Rejane falar isso para nós, para eu poder acreditar, Nildo. O negócio foi demais. Relata aí para nós como é Matheus, menorzinho. Boa noite para todos. É um prazer estar aqui, receber esse convite, né, homenagear Matheus. Realmente, Matheus foi meu aluno no sexto ano e sétimo ano de Barros. Hoje eu não faço mais parte de Barros. Trabalhei lá 6 anos e nessa época ele foi meu aluno. Realmente, Matheus não fazia tarefa nenhuma, nem de português, nem de inglês. Quando tinha conselho de classe, eu chamava a mãe dele, coitada, porque eu conversava com ela, disse que encontrava as provas debaixo do colchão. O quê? Olha aí. E eu disse assim, mas Matheus, ele disse, não, eu vou melhorar. E quando chegava na recuperação, que ele arrebentava, né? Tirava o 10, que ele se esforçava. Eu disse, meu Deus, não foi um milagre. E assim, sabe, todo dia era novidade. Ele não queria assistir aula, ele saía, e ele era inquieto. Menino, para pegar esse menino, fazer uma tarefa, era tanta coisa. Eu chamava a mãe dele para me ajudar. Eu não sei o que eu faço mais com o Matheus. E eu fiquei surpresa pelo convite. E quando ele postou no Face também, e que lançou um convite para mim, eu disse, nossa, eu fiquei assim, né? Eu disse, só Deus mesmo fazer esse milagre, né? Porque Mas ele eu queria dar qualquer profissão ou qualquer coisa, mas não escritor. E eu fui professora de português e inglês, e era a negação. Olha para ele. A gente nunca dizer, né, Matheus? Mas não hoje vai para dizer, isso ela vai falar lá, ela vai falar e lá. eu disse assim, hoje eu fiquei assim, super orgulhosa, né, com os colegas, e vocês também. Tem alguns alunos aqui que foram meus também, tanto no José Carneiro como de Barros. E presenciou até ali atrás, fazendo assim, porque realmente é verdade. Olha para aí, tá vendo, Rejane? Parabéns, Matheus. Deus lhe abençoe nessa caminhada, viu? Sucesso. E não pare por aí, vá adiante. Só um momento, veja se a mãe não tivesse apostado em Matheus, né? Então a família entra aí.
Você vai melhorar. Você esconde a prova. Você não quer fazer a prova, mas a mãe está lá. Vamos, prossiga. Eu vou da escola saber como é que está você. Então esse é o grande papel da família. Por isso, o fruto da semente que ela plantou, olha, floriu. Na verdade, de muitos e muitos. Então eu também não sabia, viu, Mateus, dessa parte aí, para mim isso aí foi totalmente, né, hoje, porque a gente vê hoje, né, então... Ah, sim, tem um protagonista aí no livro, onde vocês vão, ele se identificou, né? Ele fez uma viagem, gente, que eu estive na Flórida. Vocês vão ler aí, vocês vão realmente adentrar nesse universo sem gastar muito, né, Mateus? Somente R$44. Somente, né? Vocês vão viajar realmente e saber conhecer lá tudo isso aconteceu. E aí, continuando, estamos numa casa de cultura, né? E ler, escrever, faz parte da nossa cultura. E aí a gente bota Nilton para falar um pouquinho, como também professor. E aí a gente se reencontrando, né? A gente ensina na mesma faculdade e a gente vai se reencontrando com as pessoas. E Mateus aqui já botando uma casa da cultura, onde meu colega de trabalho também está aqui prestigiando esse momento. E aí o que ele tem para nos dizer com relação a esse jovem? Peço desculpa, professora, para ficar um pouco, porque eu fico aqui, dá licença, eu quebro o protocolo e fico aqui, né? Porque senão eu vou ficar na frente dela. Mas boa noite a todos e todas. Quando eu fui convidado pela equipe da casa, né, eu não tinha realmente a certeza, eu não sabia quem era Mateus, né? Eu só sabia que eu vinha para o lançamento do livro de Mateus. E a equipe falou, olha, nós cedemos a casa para fazer o lançamento. Eu fico muito feliz, porque faço parte também dessa mesma gama de profissionais, né, que criam, né, que escrevem. E quando eu chego aqui, eu me deparo com um jovem, né, um adolescente, e eu precisei trilhar tanto para poder escrever as primeiras linhas, né? Exatamente, sofri bastante. Eu quero também nesse momento destacar um grande escritor que está ali, Mazo. Eu também vim aqui para o lançamento. Fica em pé, Mazo. De palma aí. Palmas para ele. Esse foi o responsável de me fazer escrever o prefácio de um livro que eu nunca tinha escrito. E eu vim para o lançamento de Mazo quase do mesmo jeito que eu vim para o lançamento de Mateus. Só que me possibilitaram, né? Eu li o livro de Mazo em 1 hora. Não que o livro era pequeno, mas também era tão instigante quanto o livro de Mateus, que eu já olhei ali, já fui lá na mesa, já dei uma olhada. Aquilo que todo escritor gosta de fazer. Olha as orelhas, olha a abertura e vai por ali, ele entende o livro. E aí eu viajei também na aventura de Mazo, né? Que era um homem que escreve também com a alma, né? E aí eu me apaixonei pela escrita de Mazo e fui, de certa forma, convidado por ele para fazer o prefácio. Eu disse, meu Deus, realmente ele está fazendo uma grande, né? Está me dando um grande presente, que é fazer justamente o prefácio, apresentar. Eu tenho um grande escritor, né, amigo, que ele costuma dizer que o prefácio ninguém lê, né? O prefácio do livro ninguém lê, passa e vai embora. Mas eu não tem problema não, eu escrevi. E outra coisa, foi tão interessante, porque eu primeiro escrevi o prefácio do livro que eu vim. Foi muito engraçado aquilo, né? Eu me empolguei tanto com o livro, que aí eu fiz 2 prefácios. Eu fiz o prefácio do livro que eu vim para o lançamento. Poxa, o livro estava lançado, mas eu estava tão empolgado. Aí eu disse, não, mas esse é o livro que foi lançado. Então guarda para o segundo, né? E depois, não é para dizer,
Maso, muito obrigado, né? Foi você que me empurrou para fazer isso. Depois daquilo eu já fiz os dois, né? Mas deixa eu voltar, porque a noite é de celebração e a celebração é de Mateus. E eu quero dizer para ele que, né, que eu estou realmente muito feliz pela tua ousadia, né? Pela tua ousadia. Eu acho que nós devemos ser ousados, e você foi. Você foi quando você, inclusive, foi para um estilo que não é muito comum. As pessoas às vezes escrevem prosas, versos, mas não romance. E você foi muito mais além. Então, parabéns por isso. E enquanto a professora falava ali do Mateus rebelde, essa rebeldia eu aprendi nos meus 38 anos de sala de aula, que muitas vezes somos nós, não é ele que é rebelde, é que nós não compreendemos o que ele tem para dar. Então a escola realmente precisava chegar à tua altura, Mateus, para poder você não ser inquieto. Aquela inquietude era simplesmente o que faltava, que depois ela entendeu. E ele agora demonstra isso nas suas escritas. Então, eu tenho um vídeo, como nós trabalhamos, eu e a Denise, a gente trabalha também com os estudantes de pedagogia. Aí eu tenho um pequeno vídeo que é um documentário, né, que fala justamente da escola chata. E quando a professora começou a falar ali, eu me lembrei do documentário, que são desenhos animados. A escola chata, que eu vou para lá, e aquilo que eu escuto, aquilo que eu vejo, não me interessa, porque eu sei muito mais. Então, muitas vezes, somos nós que ainda não entendemos que entre nós tem alguém que precisa de uma atenção maior, né? E nós, muitas vezes, enquanto professor, porque eu faço isso também, muitas vezes eu não consigo compreender o que é que aquele meu aluno tem de mais que eu não consegui dar o suficiente. Né? Então, muitas vezes, é porque a gente, quando olha uma plateia como essa, é como uma sala de aula. A gente está simplesmente vendo, e é preciso ir em profundidade para a gente conseguir entender o que cada um tem. Eu costumo dizer que nós ficamos no verniz. É preciso ir em profundidade para a gente ver aquilo que está por dentro. Mas eu não vim aqui para fazer discurso, não. Só queria te dizer parabéns. Vá adiante, professora Denise. É isso aí. Obrigado. Parabéns mesmo. Precisa ver a essência, né? A essência.